Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que o Evangelho da Graça, ele não manda esperar, ele manda se movimentar até o Criador. Enquanto o homem diz espere, aguarde, Jesus diz outra coisa. A palavra de Deus nos diz outra coisa, completamente diferente. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele não está mandando eu invocar o presbítero, invocar o nome do pastor, invocar fulano, invoque ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Hebreus capítulo 3, verso 15 diz o seguinte: enquanto se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação. Jesus nos chama, ele não manda a gente ficar estático, parado, aguardando, não, pelo contrário, ele diz, se movimente. Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A quem você está indo? Você está aqui na igreja por causa deste pastor? Você está do nada com a cabeça. Porque se você estiver na igreja por causa de alguma pessoa, meu irmão, em nome de Jesus, mude a sua concepção, mude isso. Você tem que estar aqui por causa do Senhor Jesus, você tem que estar aqui por causa da graça, da misericórdia, para adorar e para engrandecer o santo nome do Todo-Poderoso. Nós temos que ir a Ele, nós nos reunimos como igreja, mas todos nós temos que estar com os olhos fitos nele, olhando para Ele, caminhando para Ele, porque essa é a ordem que Ele nos dá. Apocalipse 22:17, olha o que o Senhor Jesus diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Você não precisa de fogueira santa para receber essa água. Você não precisa vender seus bens ou barganhar com Deus, porque Deus não admite isso. Você só precisa ir. Você só precisa estar na presença dEle, na presença do Todo-Poderoso. É assim que o Evangelho da Graça nos chama. Ele não diz para nós ficarmos estáticos. Se você quer um milagre na sua vida, se movimente até Cristo. Se movimente até a presença do Todo-Poderoso. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que aqueles que promovem a cura física e espiritual, Ele está presente conosco hoje, aqui. Jesus, Ele não está mais presente na sua forma física, mas Ele se faz presente, porque Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria ali, no meio de nós. Jesus, Ele não era só capaz de curar, Ele estava disposto a curar. Ele estava disposto a fazer isso. Mas mesmo assim ninguém olhou para Ele. Mesmo assim ninguém pediu. Mesmo assim ninguém clamou. Mesmo Jesus estando ali naquele lugar, todos estavam olhando para outro local. E aí Jesus, com o seu olhar de misericórdia, Ele fixa o seu olhar naquele homem, que estava ali há 38 anos. Jesus fixa o seu olhar eletivo sobre aquele homem. Nós não sabemos por que Jesus fez isso, mas nós sabemos que isso foi um movimento da graça de Deus. Assim como eu não sei por que Ele me escolheu, você não sabe por que Ele te escolheu, nós não sabemos por que Ele nos escolheu, mas um dia Ele nos olhou e Ele nos chamou, Ele teve misericórdia de mim e de você, e nos regenerou com o seu Santo Espírito, e nos fez sair do lamaçal do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma forma, Jesus poderia ter dito uma palavra e ter curado a todos, mas havia muitas pessoas, mas pela sua misericórdia, pelo seu olhar eletivo de misericórdia, Ele escolhe apenas uma pessoa, para restabelecer a sua saúde, para restabelecer o conselho. E assim, dentre milhões e milhões de pessoas enfermas espiritualmente, enfermas pelo pecado, perdidas caminhando a passos largos para o inferno, o olhar eletivo de Deus veio sobre mim, veio sobre você, e nos resgatou, e nos retirou, e nos colocou na sua presença. E Ele nos coloca agora na sua presença, para que nós olhemos para Ele, para que nós estejamos na sua presença, e não na presença de pessoas, e não mais busquemos soluções
em superstições, e que não mais busquemos soluções em pessoas, mas sempre na própria pessoa de Cristo.